Boa noite. Meu nome é Angelita. Hoje eu sou uma mulher adulta, independente, mas eu tenho uma história para compartilhar, uma história de preconceito, de dificuldade na minha adolescência, principalmente. Eu nasci uma menina alegre, feliz, bonita, né? Diziam. E quando eu tinha uns 6 meses, mais ou menos, aproximadamente isso, apareceu uma mancha na minha perna, perto do pé. Aí os meus pais moravam no interior do Rio Grande do Sul, eles me levaram, médicos, né? Aquela época, muito tempo atrás, não tinha muito recurso. E nesses médicos que eles me levaram, foi identificado que eu tinha um problema de pele, mas não se tinha muita informação, há muito tempo atrás, então foi indo aos poucos. E aquela mancha começou a crescer na minha perna, uma mancha branca. Eu era criança, então, quando eu tinha uns 7 anos mais ou menos, voltaram no médico e ela só crescia. Os médicos, eles me levaram a Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e os médicos identificaram que era uma doença de pele chamada vitiligo, mas que eu não poderia fazer um tratamento porque eu era muito criança ainda, então os remédios eram muito fortes. Então eu deveria retornar para o tratamento quando tivesse uns de 12 a 14 anos. E eu fui crescendo e a mancha na minha perna foi crescendo. Enquanto eu era criança, não lembro de ter isso me incomodado. Era natural, ninguém ligava, eu não ligava também. Mas quando chegou na adolescência, quando eu comecei a fazer o tratamento, começou a me chocar, assim, me incomodar. E isso causava, assim, eu ficava muito triste, eu ficava muito chorosa, né? Principalmente que me incomodava as pessoas perguntarem assim, nossa, o que você fez? Essa pergunta era, assim, algo como se me machucasse. Então, eu tentava fazer, não fiz nada. Eu dizia muitas vezes, eu queimei, para não ficar explicando, porque as pessoas não entendiam. Então, eu tenho vitiligo, uma doença de pele. Quando você fala uma doença de pele, as pessoas já têm medo de pegar. E eu comecei a fazer o tratamento. O tratamento era assim, eu tinha que tomar sol, passar uma medicação, tomar uns minutos de sol e depois eu tinha que acompanhar e tal. A minha pele era muito sensível nesse local. Eu era jovem, queria tomar banho de sol, naquela época que se tomava muito banho de sol, e eu formava bolhas, queimaduras. Para resumir assim, eu vivia de calça comprida. Eu fiz a faculdade inteira. Eu nunca usei um shorts, eu nunca usei uma saia, sempre de calça comprida, porque eu tinha muita vergonha. Vergonha daquela situação, eu me sentia diferente. E eu lembro que no colégio era assim, a gente tinha que usar o uniforme, era uma sainha e uma meia, 3/4, né, uniforme. Então eu escondia, porque é do joelho para baixo a mancha. Mas ela me incomodou muito. Um fato bem horrível, assim, eu ia na piscina e toda vez que fazia exame médico na piscina, o médico, né, era médico, entendia que era uma doença de pele que não transmitia para ninguém. E uma vez na piscina, uma mãe chegou e ficou apavorada quando me viu. Tinha 12, 13 anos. E ela fez um escândalo, que ela não ia deixar o filho dela entrar na mesma água que eu tava, porque ia contaminar. E ele podia pegar. Nossa, eu lembro que aquele dia eu chorei muito, sabe? Daí a minha irmã que tava junto, brigou, falou que não, que não era uma doença que contagiasse, que as pessoas pegassem. E eu fui crescendo, então isso foi me fechando muito. Hoje em dia eu encaro numa boa e não ligo mais. Mas foi algo bem complicado e difícil de lidar, porque o vitiligo, ele te diferencia, uma mancha, e as pessoas têm sempre esse medo, eu vou encostar, eu vou pegar, alguém vai pegar. E para mim foi uma dificuldade muito grande, principalmente no período da adolescência. O quanto eu pude esconder, eu escondia. Então eu tenho pessoas que conviveram comigo na minha adolescência que nunca imaginaram que eu tinha uma mancha na perna, porque ela vivia escondida. Eu acho que isso é algo que me bloqueou bastante, sabe? Teve uma fase da minha vida que eu podia ter sido mais livre, mais alegre, mais solta, mas eu estava sempre com algo a esconder, né? Então é essa minha história que eu compartilho agora.